Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta atividade da nossa disciplina de Física Experimental. Nesse vídeo conto para vocês sobre um experimento que eu fiz para determinar a constante elástica de uma espiral, né? A espiral que aparece aqui na figura de vocês, a partir do volume d'água. Os principais objetivos, né, desse experimento, então, é medir a própria constante da elasticidade da espiral, contando para vocês que eu não tenho uma balança em casa. Então, fazer essa medida sem a balança. Para tal, a gente começou a explorar então uma seringa para definir o volume de água e converter isso em massa, né, para que a gente pudesse ter a força-peso. E a partir disso, buscar obter o valor da massa do recipiente a partir dos próprios dados experimentais. Então, a nossa primeira ideia, né, no primeiro experimento que a gente fez, estão vendo aí na tela, a questão da espiral, uma espiral de caderno, né? A régua para fazermos a medida, né? O anteparo que eu coloquei atrás. E aqui nós estamos usando a própria seringa com um determinado volume d'água e a partir disso tentar então fazer a medida da deformação na própria régua, né? Então para isso eu utilizei a seringa. Claro que nós estamos apoiados aqui na situação de equilíbrio, né? Equilíbrio, lembrando aqui, somatório de forças ao longo de um determinado eixo, no caso aqui o eixo y tem que ser igual a zero, em que posso então assumir que o peso y é igual à força elástica de restituição da própria espiral no momento em que você tem a situação de equilíbrio. Bom, os primeiros registros fotográficos que eu fiz com a seringa já me mostraram alguns desafios. Por exemplo, eu não conseguia com a seringa grandes volumes de líquido, né? Então eu consegui até no máximo 10 ml. Só que quando eu fazia esse tipo de registro, eu também começava a mexer muito no experimento. Então comecei a ter desafios em relação à obtenção de dados e a confiabilidade desses dados que eu estava obtendo. Então, nós fomos para a ideia de aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoar o próprio experimento. Então, tive aqui em casa um tubo. A partir desse tubo, eu conseguiria aumentar o volume no recipiente. Vejam que eu criei uma estrutura com um parafuso e uma cordinha. Até coloquei um palito aqui para fazer uma possível indicação na régua, né, da posição dela. Isso depois não se mostrou muito eficiente, né? Então a ideia foi aproveitar a seringa para medir o volume, ter o recipiente com maior volume e determinar a constante elasticidade dessa espiral e obter a massa do recipiente, né? Como eu não tenho balança, então a grande dificuldade que tem o meu experimento é saber qual seria a massa do recipiente. Bom, aqui estão os registros fotográficos. Percebam que eu sempre obtive o registro fotográfico da mesma posição, então o telefone no mesmo local, né? E para quê? Para que eu possa olhar esse registro fotográfico com calma. Se a gente olhar aqui, eu coloquei as linhas das medidas, né? E a gente percebe assim, em termos quantitativos, poxa, há uma deformação quase que proporcional, né, aos olhos, assim, de uma análise, né, mais direta, de que a cada 10 ml que eu for colocando, eu tenho uma variação em Y, né, uma deformação em Y. Mas essa é uma primeira análise que eu posso fazer a partir da fotografia. Num segundo momento, fomos para uma organização de dados, né? Eu vinha conversando com a própria colega Rosângela, né? Para nós fazermos essa organização de dados, enquanto a Rosângela participava das nossas reuniões. Então aqui eu coloquei as medidas, né? A primeira medida, quando eu ainda não tinha nenhum recipiente, né? Então a minha medida na régua, né? A posição 17 centímetros. É importante vocês começarem a perceber que aos poucos eu também já fui trabalhando com as unidades de metro, transformar ml em quilograma e depois trabalharmos com a ideia de força, né? A própria força peso, né? Peso aqui
compreendido como a relação entre massa e aceleração gravitacional. Então essa tabela é super importante, né, fazer essa organização para que a gente possa ir trabalhando a própria questão da análise. Partindo para a análise, eu fui para o ajuste linear, né? Quando faz o ajuste linear, eu consigo obter então a constante de elasticidade da mola, né? A partir da própria regressão linear, né? Então, a partir disso, eu consigo determinar a equação da reta, onde que a força elástica é a própria constante versus a deformação ao longo do eixo Y, né? Bom, a partir disso, então, se fez o cálculo da massa do recipiente que nós estávamos utilizando. Da situação de equilíbrio, né, nós partimos que o peso do recipiente era igual à força elástica, né? E a partir disso, então, eu fui trabalhando para chegar na massa do recipiente em torno de 14,5 gramas mais menos 0,8, né? Então, essa é uma questão de uma atividade experimental feita com materiais de baixo custo na minha casa a partir da espiral, né? Avançando, eu pensei assim, como é que eu poderia então testar o dispositivo, né? Então, seria confiável utilizar os valores, né, das massas sugeridas nos produtos? Fui lá na minha cozinha, né, pegamos um pacote de biscoitos, né, que diz lá que tem massa, peso, né, na verdade é massa de 20 gramas aqui, e uma barra de chocolate de 90 gramas. E eu fui então testar o nosso experimento, né? Então, sabendo que quando eu coloquei o salgadinho, eu obtive uma deformação de 4,10 centímetros, e quando eu coloquei a barra de chocolates, eu obtive aí 14,75 centímetros de deformação na própria espiral que a gente está usando. Bom, a partir disso, eu fiz uma outra análise, né? Uma análise a partir dessas massas definidas, né? 25 gramas, aqui tem um erro, na verdade é 24 gramas, né? E a partir disso, então, chegarmos nestes valores, né? Bom, o que a gente começou a perceber? Que a partir da medida que eu obtive no dinamômetro, né? Agora poderia assumir esse meu experimento como um dinamômetro, o valor que se obteve pela força elástica, né, que é a atividade experimental com a, a espiral, a gente obteve mais ou menos, né, 0,24 newtons, né? Então, transformando isso em massa a partir da relação com a gravidade, nós chegaríamos em 24,68 gramas, né? Estabelecendo uma relação entre a força elástica e o peso, nós estaríamos aí em torno de 98% de aproximação com aquilo que está expresso na embalagem. Da mesma forma, a gente fez isso para a questão da barra de chocolate, né? Bom, esse experimento, né, que eu venho conduzindo aqui, ele é para desafiá-los a pensar em possíveis ideias, conceitos que estão envolvidos no experimento, na própria análise, e para que a gente também faça anotações em nosso mural que vai estar aí descrito no desenho didático, né? Então, a questão toda é que questionamentos e ideias surgiram ao interagir com o material desse experimento. Então, que vocês possam registrar essas ideias, as perguntas de vocês, no próprio mural de ideias e conteúdos que está aí descrito no desenho didático. Um forte abraço e até breve.